eu vejo essa notícia, eu tô desanimado porque eu vejo esse tipo de notícia, eu penso na Débora, que está presa, que tem 2 filhos pequenos, que tem o direito de estar em casa com os filhos, que deveria nem estar respondendo presa. Ela deveria estar em casa, podia estar respondendo a processo. E se fosse o caso de preventivo, ela teria todo o direito de estar com os filhos dela. Eu penso nessa mulher, eu penso no Clezão que morreu, eu penso naquela outra presa que teve um câncer de tireoide no estado inicial e porque o excelentíssimo magnânimo não, o ditador, né, do Brasil, Alexandre de Moraes, não quer, teve o câncer metastasiado. Eu penso nessas vidas e existem tantas coisas que o Congresso pode fazer mais fáceis do que isso. Por exemplo, revogar os artigos de lei. Enfim, tem tanta coisa que poderia ser feita, mas parece que os interesses privados vêm em primeiro lugar e não pode ser assim com homens públicos. Visto que nós estamos em um governo com os piores índices desde o governo Dilma, que caiu por coisas muito menores do que estão acontecendo agora, mas ninguém se manifesta por medo. Então, a aprovação desse PL para o governo pode colocar o governo em xeque, enfraquecendo esse discurso falsídio que ele insiste em replicar, de que está tudo certo, tudo bem, né? E deixaria de criminalizar a oposição, permitindo a volta e o retorno de manifestações, o que seria muito ruim. E você cansa de falar, eu me sinto idiota, Arthur, de ter ido lá no 7 de setembro na Paulista. Me sinto idiota. Me sinto idiota de ter escrito tanta coisa, mandado tanto material. Então é o seguinte, a notícia é assim mesmo. Que teria o apoio tanto de PL de Bolsonaro quanto de PT de Lula. E aí o PL só apoia se aprovar a anistia. O PT só apoia se não aprovar a anistia. Eu pergunto, qual a chance disso dar certo? Um presidente, um possível presidente da Câmara que teria o apoio de PL e PT. Isso não pode dar certo. O que o Lira quer? Ele quer um ministério que seja extremamente rico. Um ministério que tenha muitos recursos, porque só com muito dinheiro ele pode ter a mesma quantidade de poder que ele tinha como presidente da Câmara. E aí, qual é o problema que ele tem? Ele precisa ter na Câmara alguém uma pessoa com a qual ele possa negociar que seja do mesmo estilo dele. Ou seja, um indivíduo que vai tentar de alguma forma colocar panos quentes ou preservar a estrutura da maneira como está. Porque essa estrutura, para quem tem muito dinheiro para negociar, é maravilhosa, porque o cara tá sempre no topo, o cara tá sempre fazendo o que é necessário. Eu lembro que uma vez, num programa contigo, a Daniela falou sobre o manual para se tornar presidente da Câmara dos Deputados ou presidente do Senado. Ela explicou quais são os passos, são 10 passos para se tornar. E o Hugo Mota, ele cai com uma luva. O Hugo Mota foi de que partido? Foi do PMDB, foi 2 vezes deputado pelo PMDB, foi pelo PRB e agora é deputado pelos Republicanos. E é um garoto de 35 anos, mas é um cara que votou a favor do Temer, ele votou pela reforma fiscal, a reforma do teto de gastos, ele votou quase tudo aquilo que a direita quer, mas o que faz com que o Hugo Mota seja aquilo que o Lira quer? Conversa, ele é sabonete, ele parece o Galipo. Conversa com todo mundo. Isso é perseguição, hein? Bate papo com todo mundo. Então, como ele conversa com todo mundo, imagina um cara que vai ter 180 bilhões, imaginando que a Anísia, até logo, que a Anísia vai dançar e ele vai pegar esse ministério, ele pode até pegar outro. É muito bom ele ter um presidente da Câmara que vai conversar com ele e na hora de conversar ele vai dizer, você está aqui por minha causa. Então me pague aquilo que você quer. Significa o quê? Ele vai ter sempre mais poder. Quando você olha isso, aí diz a estratégia dele é certa para ele ter o poder. Por que a estratégia dele é certa? Porque ele não pode, nesse momento, correr o risco de ter alguém que não será o seu principal interlocutor no futuro breve. Aí o que ele faz? Manda para as calendas gregas a discussão da anistia. Porque agora o PL diz, eu te apoio desde que você apoie, apresente a anistia. E o que o PT fala? Eu não te apoio, porque eu não quero anistia. Porque o problema da anistia pro PT não são as pessoas que estão morrendo. É a estratégia certa do corrupto. Mas é a estratégia certa. E corrupção certa. não falo só dinheiro. Corrupção. Um homem público que pensa em interesses privados, ele corrompe a ideia de homem público. Falaste é certo tudo. para o corrupto. Falaste tudo. Eu não estou defendendo ele, eu estou entendendo para dizer, se este cara age desse, como é que nós vamos agir para frear indivíduos da mesma natureza? Porque o modus operandi dele é replicado por outros. Manual para ser presidente da Câmara dos Deputados. É isso, a estratégia é a mesma. Aí quando você faz, é o que ele diz, eu negocio com o PT, porque o problema do PT não são as pessoas que estão morrendo na cadeia, não.
PT está se lixando. É que essa anistia vai ser estendida para o Bolsonaro. E o PT ainda não fez o cálculo político para saber se é melhor ou não ter o Bolsonaro na disputa para 2026. Eles não sabem, eles estão tentando entender qual foi a besteira que eles fizeram, que tomou uma sova agora nessas eleições. O povo disse, nós não gostamos de você. Nem de você, nem do PSDB, que fizeram o teatrinho das tesouras durante muito tempo. Nós não queremos... É preferível ter um cara como esses, que só fazem negociata, do que aquele que vem como portador da moral e a sua negociata é uma negociata podre, que retira tudo aquilo que é do povo brasileiro. Foi o que o povo falou. Então, qual é a jogada? Puta, como o PT tem deputado suficiente aqui para votar, eu acalento eles, depois acalento o PL e deixa para depois. Da estratégia dele, se eu tivesse esse nível moral, eu diria, ele tá certo. Mas para o povo brasileiro, tá absolutamente errado. Porque já mostra, inclusive, como esse sistema tá falido e tem que ser extinto. Não dá mais para ter esse sistema político.